Começa hoje o curso de automação do Telecurso Profissionalizante. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Nós estamos cercados por sistemas automatizados por todos os lados. O controle do transporte público é apenas um dos inúmeros exemplos dessa realidade. Todos os ramos produtivos e de serviços são alvos da automação. E é justamente esse o tema do curso que você está iniciando agora. Na teleaula de hoje, vamos entender alguns conceitos básicos sobre a automação. Ver como a automação se desenvolveu ao longo da história da humanidade, como ela se diferencia da mecanização, e ainda conhecer algumas das suas aplicações e refletir sobre o impacto da automação na sociedade. E esse avanço da automação por todos os setores da sociedade provoca uma pergunta. Qual o impacto da automação na atividade humana? Será que todos os trabalhos poderão ser executados por robôs? O que você pensa sobre isso? Funcionou, mãe? Não, o micro-ondas continua parado. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Irene e esta é minha casa e eu vim correndo para almoçar. Eu sou dona de um salão de beleza e aquilo tá fervendo de gente. Bom, você deve estar se perguntando o que uma empresária está fazendo num curso de automação que você começou a fazer, não é mesmo? E agora? Nada ainda. Bom, eu não tenho nada mesmo a ver com esse assunto, mas o meu marido e meu filho têm tudo a ver. Nada mesmo, pai. Aí, falando neles, esse é o Felipe, meu filho. E este é meu marido, o nome dele é Gustavo. Ele é engenheiro e trabalha no setor de automação de uma grande empresa. E o Felipe está estudando em um curso técnico em automação e está seguindo o mesmo caminho. Esses meus dois gênios adoram aprender como as coisas acontecem. Vai, tenta de novo, Felipe. Funcionou! Funcionou! Eu não acredito, não sei como eles ligaram o micro-ondas através do computador aqui da sala. Legal. Ah, mas qual é a vantagem de ligar o micro-ondas através do computador? Isso é uma coisa que eu mesma posso fazer. Isso faz parte do projeto do Felipe sobre casas inteligentes. Casas inteligentes. É, mãe, casas automatizadas. Do computador você vai conseguir controlar e monitorar o que acontece na casa. Eu, hein? Isso parece mais ficção científica. Parece, mas existem os robôs domésticos. Sim, existem alguns robôs que andam, que falam e são programados para diversas tarefas. Será que isso é verdade? Será que um dia os robôs irão substituir os seres humanos em todos os trabalhos? Quando veio essa nova instalação para cá, toda automatizada, com tecnologia de ponta, a gente teve que se adequar, se alinhar a ela, né? No primeiro momento tem aquela restrição, aquele paradigma, né, das mudanças e tal, mas depois, com o tempo, até o pessoal percebeu o quanto de benefício trazia, né, a automação. Existe hoje uma outra concepção de controle, né, dos processos. A quantidade de informação, poder operar a unidade com mais segurança, facilitou o trabalho das pessoas. Nós tivemos horas e horas de treinamento em todos os níveis de tecnologia. Com esse novo processo, foram aparecendo oportunidades para todos, inclusive para mim, que vim para cá como eletricista, e acabei tendo a oportunidade de passar para encarregado de manutenção. Facilitou muito a nossa vida na área de manutenção e também para o pessoal de operação. Ficou mais na sua mão a unidade. A automação foi geradora de uma verdadeira revolução. E é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa, aplicada na produção e em serviços. Vamos notar que em nosso dia a dia estamos cercados pela automação, como esta cafeteira, por exemplo. Ou este computador, e muito mais. Alarmes de segurança, máquinas de lavar roupa, estacionamentos automatizados, pedágios, ar-condicionado, caixas eletrônicos, exames clínicos como os de ressonância magnética. Todas essas coisas e muito mais são automatizadas. Muito bem, então quer dizer que daqui pra frente tudo vai ser cada vez mais mecanizado, é isso? Não, mãe. Automação é diferente de mecanização. Ah, é? Qual é a diferença?
Mecanização é quando a máquina substitui ou diminui o esforço humano. Quer dizer, substitui os músculos, não é, pai? Isso aí. O macaco que a gente usa para trocar um pneu furado é uma forma de mecanização, ou seja, poupa o esforço humano. A diferença da automação é que as máquinas e os equipamentos são controlados automaticamente, como um micro-ondas, por exemplo. Ou seja, quanto menor a intervenção humana, maior o grau de automação, entendeu? Entendi, mas eu não sei se eu gosto disso. A automação está presente na nossa sociedade. É uma evolução em relação à mecanização. As primeiras iniciativas para mecanizar atividades manuais nasceram já na pré-história. Ao longo da história, surgiram invenções como a roda, o moinho movido por vento ou por força animal e as rodas d'água. Todos eles são exemplos da criatividade humana, no sentido de poupar esforço. Com a Revolução Industrial, os sistemas agrários e artesanais tornaram-se industriais, graças a invenções como a máquina a vapor e o uso da energia elétrica. Os inventos não paravam de surgir e foram aumentando ainda mais a mecanização da produção dos bens de consumo, assim como os de serviço. Nesse período, já havia dispositivos automáticos, mas o grande impulso da automação só aconteceria após uma nova revolução. A revolução da informática. Os computadores são o alicerce de toda a tecnologia da automação contemporânea. Se antes a programação era um processo manual e mecânico, hoje os softwares dedicados permitem que as máquinas sejam programadas para serem controladas de modo automático. Na prática, um sistema de automação, para ser efetivo, precisa substituir o ser humano, tanto em relação à força muscular, como também quanto aos sentidos e parte das funções cerebrais e de comunicação. Isso quer dizer que um sistema automatizado, tal como uma célula de manufatura com robô, deve ter memória, deve saber interpretar e executar instruções. Pode até reconhecer, identificar e comparar padrões. E, preferencialmente, ter a capacidade de se comunicar. E, assim, substituir parte das funções do cérebro humano. Mas que coisa! Eu pensava que esse negócio de robô era coisa de cinema. Os robôs foram fundamentais no desenvolvimento da automação industrial. Substituíram a mão de obra em atividades como transporte de materiais, soldagem e principalmente naquelas insalubres e perigosas. Depois foram se aperfeiçoando até realizarem trabalhos complexos numa rapidez que o homem jamais conseguiria. Mas a automação usada no elevador é diferente da usada no caixa eletrônico. Isso mesmo. Cada área de aplicação precisa de uma automação apropriada. Existe a automação comercial, a industrial, a agrícola, a dos transportes. A automação está em toda parte. Oi, vem comigo até essa academia de ginástica. Eu quero mostrar para você que hoje em dia nós estamos cercados pela automação por todos os lados. Para exemplificar um sistema de automação, vamos dar uma olhada de perto num sistema automático de controle de fluxo de pessoas. Em geral, esses sistemas possuem leitor de dados do usuário e um computador para analisá-los. Quando o associado quer utilizar a academia, ele identifica-se através da sua digital. O sensor lê a digital e envia os dados coletados para o computador, que compara a identidade e a situação do cliente. Após o processamento, se tudo estiver em ordem, ele envia o comando para liberar a catraca. Em seguida, essa informação é registrada num banco de dados para consultas posteriores. Viu só? Não disse que estamos cercados de automação por todos os lados? Que coisa! Quando era criança, tinha um porteiro no meu clube para olhar as carteirinhas. Acho que ele perdeu o emprego. Essa é uma questão que sempre acompanhou a evolução da automação. E é claro, em certas tarefas, trabalhadores são substituídos. Alguns dos empregos do futuro, eles estão sendo criados hoje. Importante entender que isso é um fato. E se adaptar como? Buscando inteligência, conhecimento, aprendizado, estando atento às novas tendências, às novas tecnologias, aos cursos emergentes, que você sabe, sem dúvida, tem uma importância.
Mas mais importante do que o que você sabe é a tua capacidade de aprender constantemente. Vamos pensar um pouco. Será que os robôs irão substituir o trabalho dos seres humanos? Bem, claro que, quanto mais tarefas são automatizadas, menos pessoas são necessárias para executá-las. Mas peraí. Isso não é de hoje. Nós vimos na teleaula que a mecanização do trabalho manual para poupar esforço físico foi se desenvolvendo ao longo da história. Com a Revolução Industrial, a mecanização começou para valer. As máquinas a vapor, a energia elétrica. E a informatização, então? A partir daí, programar as máquinas para tomar decisões se tornou mais fácil. Programas podem ser criados para as mais diversas tarefas e modificados em função das necessidades de ajuste, certo? Ocupações desapareceram, outras foram criadas e também desapareceram. Todos nós conhecemos exemplos disso. Cobradores de ônibus são substituídos por catracas eletrônicas, operários por robôs, trabalhadores rurais por ordenhadeiras mecânicas e assim por diante. É um processo que não termina nunca. Porém, alguém precisa projetar e construir um robô antes de programá-lo para que ele funcione adequadamente. E tudo isso gera novos empregos. É isso aí. A automação é uma invenção do ser humano. Quem inventa as máquinas? Quem desenvolve os programas para as máquinas funcionarem? Quem programa quem? Somos nós que promovemos o desenvolvimento. Então, somos nós que podemos resolver os desafios que surgem com ele. Joana, todo progresso tecnológico sempre provoca um impacto que obriga a sociedade a se readaptar. Ocupações antigas desaparecem e novas surgem. Afinal, uma das principais características do ser humano é a de se adaptar a várias situações, né? Eu concordo, Célio. E as empresas têm sofrido pressões que as forçaram a melhorar as relações de trabalho. Pois uma coisa é certa, é necessário sempre investir no ser humano. É ele quem trabalha e quem consome. E é para ele que as máquinas trabalham. Nossa, quanta coisa envolvendo essa questão da automação. Esse é um assunto que não tem fim. Só que eu preciso terminar um relatório. Aí eu preciso voltar correndo pro salão. Será que os dois não poderiam lavar a louça? E mais tarde preparar o jantar? Hein? Lavar a louça tudo bem, né? Mas agora preparar o jantar, é bem que a gente podia ter um robôzinho cozinheiro, né? Mas isso eu precisaria reprogramar o meu salário para aumentar um pouco, sabe? Bom, a gente se encontra na próxima teleaula. Tchau. Filhão, que tal se a gente inventar um robô doméstico? Ah, bacana, como? Você coloca a louça na lavadora e eu aperto o botão. Que tal? Ah, tá engraçado. Não, pensa bem. Hein, você... Peraí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você teve uma introdução à automação. Viu que ela é uma evolução tecnológica em relação à mecanização. E constatou que, além do esforço muscular, os sistemas automatizados precisam também substituir outras capacidades humanas, como os sentidos, as funções cerebrais e a comunicação. Por fim, refletiu sobre os impactos da automação sobre a sociedade. Por hoje é só. Na próxima teleaula, você vai aprender sobre a estrutura dos sistemas de automação. Até lá e bons estudos!